Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ciência e Desenvolvimento Humano. Nós estamos dando prosseguimento à série sobre forças de caráter. Eu sou João Leite, mestre em psicologia, e hoje nós falaremos sobre a força do humor. Na semana passada nós falamos sobre a força da esperança. Todas essas forças estão dentro da virtude da transcendência. Então, hoje nós falaremos sobre a força do humor e, obviamente, os benefícios e como é que se aplicam a esses extremos dessa força do humor, que tipo de impactos e efeitos podem existir. Então, vamos aí, mais uma vez, aquele momento, que a gente pede aí com um senso de humor, mas buscando reverberar um impacto positivo. Assine o canal, não deixe de clicar na sineta de notificações, compartilhe aí com pessoas com quem você tem uma grande afeição, um desejo de desenvolvimento e de um melhor resultado com essas pessoas, e vamos compartilhar esse conteúdo de qualidade, ok? Fique comigo e vamos lá. É isso aí, galera. Então vamos dar prosseguimento ao vídeo de hoje. Relembrando, falaremos sobre a força do humor. Esse é o episódio número 25. Estamos dentro da trilha de forças de caráter, virtude, transcendência. Vamos lá? Então, quais são as características centrais da força, do humor? É aquela pessoa que gosta de rir e provocar, os outros para que os outros também possam sorrir. É uma pessoa que tende a ver o lado leve das coisas, consegue ter aquela tirada, São aqueles momentos que a pessoa dá aquela risada, um momento, complicado e estressante. A pessoa às vezes fala, Pô, só você vai fazer a gente rir nesse momento, Então essas pessoas têm essa tendência natural, isso é espontâneo, E quais são os destaques nas pesquisas para essa força? É uma das 5 forças mais associadas à satisfação com a vida e felicidade, E aí traz essa questão aí, são forças mais conectadas com prazer e emoções positivas, Então isso está dentro daquela estrutura de bem-estar definido pelo Seligman na Fundação da Psicologia Positiva, questão das emoções positivas. E também é uma força associada a uma variedade de benefícios no âmbito da saúde, tá? Olha que legal, que é uma força que ela está muito ligada ao aspecto mais emocional, Curioso, Apesar de você ter que interpretar e ver algumas situações, ter lá suas tiradas pitorescas, é uma força mais ligada ao aspecto emocional e ela está bem aqui no meio do caminho, aqui, bem no centro aqui, entre aquilo que é interno da pessoa e aquilo que é mais relacional com as pessoas, É o intrapessoal e o interpessoal, ok? Então, seguindo lá aquela nossa estrutura de apresentação, vamos relembrar aqui, então nós vamos falar sobre as correlações mais altas com a força do humor. Então, o que ela traz aí em termos de correlações mais altas? Quando o humor se eleva, ele tende a melhorar os níveis de esperança, de inteligência social, aspecto relacional, o entusiasmo, aumenta o nível de entusiasmo da pessoa, amor e bondade. Ele carrega também aqui, é uma força que carrega a bondade e o amor. E da mesma forma, relembrando, o inverso é verdadeiro. Quando o humor ele tende a cair, se ele está indo para uma baixa, ele tende a levar essas forças também para um nível mais baixo. Agora, por outro lado, essas forças também servem de suporte para a força do humor. Então, se de repente a pessoa tem uma outra força de assinatura, que está lá entre as 5, a esperança, o entusiasmo, a bondade, e essas forças, estando num bom nível, elas carregam também positivamente o humor. Então, uma força aí ajuda a outra, ok? Então, vamos aqui para para a nossa reguinha, A nossa reguinha aqui em relação ao nível da força, tá? Então, quando ela está aqui na zona de força, que é o ponto de equilíbrio, a gente tem aqueles aspectos positivos, do prazer, emoções positivas, satisfação com a vida e melhoras aí em alguns índices relacionados à saúde. Agora, os extremos são complexos, tá? Então, mais uma vez, a gente tem aqui a superutilização, que é o excesso da força, é aquela pessoa boba, chamado bobo, O cara que faz piada de tudo, muitas vezes em situações não adequadas, E a gente vai falar um pouquinho sobre esses aspectos, principalmente não só no âmbito social, mas no âmbito corporativo profissional, tá? E a gente tem um outro espectro aqui da nossa reguinha, que é o inverso, que é a subutilização, Aquele cara que não tem humor para nada, é o rabugento, Aquele desenho lá do Muttley, raiva, medalha, medalha, medalha.
Então é o bichinho que é o rabugento, né? Tudo o bicho vai estar lá reclamando. Então nós temos esses dois extremos, né? Que dada essa série aí, quem está acompanhando sabe que ambos os extremos são complexos e trazem resultados que não são satisfatórios, né? Eles têm seus desdobramentos, ok? E obviamente quem está aqui no meio do caminho, né? No seu ponto de equilíbrio tem lá os benefícios. Então qual é uma questão interessante, né? Como isso muitas vezes traz aprendizados, vamos dizer, para a questão familiar, né? Eu me lembro que eu fiz um processo de coaching para uma família e tinha lá uma menina adolescente e obviamente a mãe e a avó, né, que eram principalmente lá as pessoas que mais se envolviam na educação, já que os pais eram separados, ela vivia com a mãe e com a avó. E a principal força dessa adolescente, né, dessa menina, era a força do humor. E como eu já estava fazendo o coach de todos, né, eu já tinha mapeado, né, algumas circunstâncias, situações em que se gerava um estresse no âmbito da educação da menina, por uma leitura, né, de que ela era debochada, né? Ela não se enquadrava muito nas questões de regras, essas coisas normais, né? A gente vai ficando adolescente, a gente quer contrariar um pouco as coisas, a gente não gosta muito de se enquadrar, né? Tudo aquilo muito certinho, muito regrado, né? Isso acho que é uma questão natural da nossa evolução. Porém, muitas vezes ela passava essa imagem, né, de deboche, de não estar ligando para nada. Tá? E aí, quando eu fiz o via dela, e aí, antes de mais nada, eu fiz a sessão com ela, expliquei para ela toda essa situação, para ela entender, né, quais eram os benefícios de ter uma força dessa tão forte, né, tão ali presente na vida dela, mas ela precisava desenvolver uma maturidade, obviamente, adequada ao momento de vida que ela tem, que ela era uma adolescente, mas um mínimo de consciência de entender que, a depender das escolhas, né, e como ela se comunicava e se portava diante das situações, ela poderia passar essa imagem aqui, tá, de debochada, de uma pessoa boba, né, e isso tinha um impacto negativo nas relações familiares e possivelmente também nas relações sociais dela, né. Então ela captou bem a mensagem, entendeu, né, toda essa questão, e feito isso, né, aí depois, num segundo momento, né, eu fiz um bate-papo com a avó e com a mãe, não, obviamente não detalhando, né, aquilo que me era dito pela adolescente, obviamente que não, por uma questão de ética profissional, né, aquilo que foi dito em sessão jamais é passado para uma outra pessoa, mas eu fui esclarecer a elas a situação do via dela, para que elas tivessem esse conhecimento, entender o seguinte, olha, presta atenção, né, porque assim, a força mais forte dela é a força do humor. Então ela naturalmente ela vai ter uma tendência a meio que fazer piada, tirar, né, piada de tudo. Né, até uma forma ali de resguardo dela natural, às vezes, de fugir de uma situação de estresse, tem os seus benefícios. Então o que vocês precisam entender são duas questões. Primeiro, nem tudo aquilo que ela está falando ou fazendo é uma questão de ser arredia as questões ou muito menos, né, de estar pouco se lixando para a situação. Né? Ela não está se desfazendo, desdenhando das coisas e agindo com falta de respeito. Mas por uma situação de que ela ainda está, né, evoluindo, amadurecendo como mulher, né, se conhecendo ainda, é natural que ela ainda tenha algumas dificuldades em lidar com essa força, que é uma coisa nova para ela também. Então vocês podem contribuir, tá, para que ela vá ajustando o uso dessa força, né? Então ela vai fazer a parte dela, que ela já tem uma consciência do que é força, quais são esses extremos, os impactos desses extremos, tá? E vocês também, como família, pessoas que contribuem na educação, podem ajudar. Uma vez que vocês começarem a verificar que está passando do ponto, vocês trazerem esse assunto à tona e conversar com ela. E não agir também numa situação de conflito e estresse, né? De já estar achando que ela está desdenhando das coisas e não está levando nada a sério. Então foi uma atuação em duas frentes, né? Onde ocasionou essa questão da força do humor. Quando a gente vai para o ambiente profissional, muitas vezes, né, as pessoas comentam, não posso, tem que ser sério, que é um ambiente corporativo, uma reunião com não sei o quê. Só que tudo tem o seu ponto de equilíbrio, né? Dentro de um contexto que você está, né, obviamente você vai ter aquelas situações onde uma boa tirada, né,
vai dar aquela sensação de leveza, vai tirar um pouquinho do estresse, da carga das coisas, né? Aquela capacidade de você, né, dar uma aliviada. Então, tudo, né, que é no ponto certo é aquela história do equilíbrio da receita, né? Você bota lá um titiquinho de pimenta, fica aquela coisa, aquele aroma, aquele gostinho bom. Você errar na mão, vai arder demais. E às vezes, se você opta por não botar nada, também vai ficar uma coisa meio sem graça. Então, é a questão de ir burilando ali, né, para encontrar um meio termo dentro do ambiente e nessa circunstância em que você está, né? Porque, obviamente, se você está no ambiente corporativo, você faz um uso excessivo dessa força, você acaba muitas vezes passando essa imagem de bobo, pouco comprometido e talvez pouco confiável. Você está levando tudo na brincadeira. Então isso é importante nas relações corporativas, no trabalho, na sua vida profissional. Então, é uma força poderosa? É, porque às vezes, muitas vezes está numa situação, né, que o bicho está pegando, né, e uma boa carga de humor traz aquela leveza para a equipe, o pessoal dá uma relaxada, uma aliviada, né? Não vai resolver o problema em si, mas vai dar uma aliviada na tensão. Por quê? Porque você tende a dar uma equilibrada no aspecto emocional, uma boa risada, uma boa, né, relaxada faz bem, você diminui a tensão, né? Diminuindo a tensão, você contribui para a equipe poder trabalhar e achar a solução. Então é importante essa força, né, no que tange essas vertentes, né, profissionais e familiares e sociais, né? Então a gente tem que ter essa atenção. É uma força muito boa, poderosa, mas tem esses extremos que a gente tem que ficar atentos, né? Até mesmo aqui o rabugento, né? Quem gosta de trabalhar com pessoas rabugentas? Né? Complicado, né? Quem gosta de viajar e passar finais de semana, os momentos que você teria de lazer, de harmonia, para ficar ao lado de familiar rabugento ou pessoas rabugentas e chatas? Então, gera aí também uma questão de afastamento e dificuldade nas relações profissionais e sociais, né? Agora, obviamente, gente, cada um tem a sua essência, né? Então, eu não tenho essa minha força. No último via que eu fiz, está lá em 15º lugar, né? Então, não é a minha força, né, de assinatura, uma das minhas principais forças. Mas eu tenho lá uma pitadinha de humor, de fazer algumas brincadeiras, até mesmo em momentos mais estressantes, para trazer um pouco de leveza. Mas não é algo que faz parte do meu cotidiano. Então, assim, mas então se é boa, tem que ser. Alguma força vai ficar de fora. Na verdade, alguma não, né? Algumas, né? São 24, se a gente tem 5 de assinatura, a gente tem 19 aí que estão fora. Só que isso não quer dizer que você tem uma carga zero dessa força. Entendeu? É diferente. Então, assim, eu tenho lá minha dosezinha de humor, mas, obviamente, não vai se comparar quem tem isso como força de assinatura. Ok? O que são os correlatos positivos para essa força? Obviamente, um humor positivo. E aqui eu vou fazer um adendo que é interessante, né? Essa questão do humor, às vezes o pessoal, cara, tem um humor ácido, um humor negro. Para mim, isso é complicado e equivocado, tá? A gente não pode confundir o aspecto do humor, né, quando está desdenhando, está ferindo a crença dos outros, a raça, religião, status social, nada disso. Então a gente tem que ter essa coisa, né, que muitas vezes a gente viu debate sobre essas questões de liberdade de imprensa e tudo mais, né? O cara, a liberdade de imprensa pode falar o que quer, ferir a crença do outro, né? E aí o cara às vezes tem porque eu tenho senso de humor, eu faço uma piada sobre negros, sobre gays, não sei o quê. Então, tá errado, tá equivocado, tá? A força, ela carrega um aspecto do humor positivo. Então, dentro dos limites de não ferir, tá, aquilo que é a crença e o espaço do outro. Nós temos que ter uma comunidade, uma sociedade mais justa e entender que a gente tem que respeitar o espaço e a crença do outro, tá? Porque se a gente não respeita do outro, o outro também vai ter, né, a sua liberdade de não respeitar aquilo que é nosso, aquilo que a gente acredita, ok? Então o humor pressupõe um humor para o lado positivo, tá? Com respeito às diferenças, ok? Uma capacidade de gerenciar o estresse, né? Também está ligado à inteligência, olha que legal. E menos neuroticismo. Fala, que diabo é isso aí, João? Neuroticismo está ligado à questão da estabilidade emocional, tá? Então, quanto menos neuroticismo, mais estabilidade emocional. Aí lembra lá que eu falei na questão corporativa?
Você tá lá com um abacaxi para resolver, a equipe lá, porra, ela tem um final de semana para botar o negócio em produção. Aí tu pega aquela galera, faz um grupo de trabalho na sala de guerra, e aí, meu amigo, vai o nível de ansiedade lá no alto, né? Então, se você tem ali agir com um pouquinho de humor, você traz um pouco mais de estabilidade emocional, né? Se a gente está mais estável emocionalmente, a gente vai ter melhor capacidade cognitiva para encontrar solução para as coisas e fazer o que tem que ser feito, ok? E agora a gente vai fazer aquela reflexãozinha sobre a força do humor, né? Para dar aquela reflexão, pensar aqui em eventos, né, que trazem aqui o uso dessa força, quando é que isso é positivo, quando é que não é. E para você, o que faz aflorar o seu bom humor? Um vídeo de comédia, um livro, às vezes eu fico vendo aí na televisão algumas séries, vejo algumas histórias, conversar com os amigos, às vezes na rua estou vendo acontece alguma situação engraçada. O que faz aflorar o seu bom humor? Que tipo de ambiente, grupos, pessoas? O que traz para você aí um bom humor, né? Faz com que você consiga aí fazer uso dessa força e naturalmente, né, aproveitar os benefícios, né, do uso equilibrado aqui na zona de força. O que faz aflorar o seu bom humor? Isso é uma dica interessante, é uma listagem, um exercício que eu faço aí praticamente com todas as forças em todos os meus processos de coaching, né? É que trazer à tona para o nível mais consciente das pessoas tudo aquilo que faz bem a ela em termos de bem-estar, estabilidade emocional, todas essas questões. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a perceber que alguma coisa não está legal, você faz um uso consciente daqueles elementos dentro da situação que você tem, né? Então é legal a gente ter isso em mente, né? Porque às vezes a gente acha que não está muito legal, tudo mais, vou ali ver aquela série, já vi, mas eu sempre consigo dar boas risadas com ela. Vai lá para melhorar o astral, isso é legal, ok? E agora, como é que a gente, né, toda moeda tem dois lados. Como é que você reage ao mau humor das pessoas? Aí, olha aqui, ó. Olha o rabugento. Você está aqui, na boa, né, na zona de força, no seu humor, mas aí você foi designado para fazer uma força-tarefa, um trabalho com um rabugento. Ou você vai ter que passar as festas de fim de ano com 2 familiares rabugentos. Como é que você reage ao mau humor das pessoas? Você consegue, dentro daquele mau humor, fazer algumas piadas e tirar algumas situações pitorescas? Eu fazia um pouco isso, né, com as situações do meu pai, obviamente não na frente dele, né, senão eu ia tomar um tabefe. Mas ele era bem rabugento, ele era muito estressado e tudo mais. Mas depois eu sempre, dentro das questões dele, eu sempre conseguia fazer com a outra parte da família, minha mãe e meus irmãos, né, de pegar um lado pitoresco para a gente aliviar a tensão e tudo mais, né? Então, assim, como é que você reage ao mau humor das pessoas? Como é que isso te afeta? Em casa, né, nos grupos sociais, ou na família de uma forma geral, no trabalho? Você tenta bater de frente, né, ou mostrar que a pessoa, cara, você tá muito rabugento, não sei o quê. Ou você consegue levar isso de uma forma mais leve. Isso é importante, né? A gente vive num mundo, num planeta que está em desenvolvimento, né? Não esse desenvolvimento que é talvez aí que a sociedade mais se preocupe, e que não deixa de ser importante, né? Que é o desenvolvimento econômico, social, tecnológico, né? Financeiro. Mas existe também o desenvolvimento moral, né? Um ético, que ainda está aí, né? A depender do ponto de vista, né, do lugar que a gente olha, a gente vai ver que a gente está capengando, né, em relação a alguns aspectos. Então, o que eu quero dizer com isso? É que a gente tem que aprender, né, e desenvolver a sabedoria de conviver com as diferenças e com todos. Vão ter forças diferentes, habilidades diferentes e dificuldades diferentes. Todas essas dificuldades, elas são bem-vindas, né? É importante a gente conviver com pessoas também que são rabugentas ou bobas, para que a gente tenha um senso, né, de direção, de olhar para aquilo, não para julgar,
mas para olhar para a gente e verificar se nós estamos no caminho certo, se nós estamos dentro de um ponto de equilíbrio. Quer dizer, o quanto aquele cara rabugento reflete a nossa régua interior, ou o quanto aquele cara bobo reflete a sua régua interior. É óbvio que são exercícios dentro das forças de caráter, mas ela se aplica a tudo na nossa vida. Às vezes a gente vê a instabilidade emocional de alguém, uma pessoa muito ansiosa, até beirando uma patologia, uma pessoa muito estressada, muito preocupada, muito temerosa de tudo, pessimista. E aí a gente fala, pô, mas cara, mas a gente tem que pensar na gente. Pô, será que também não age assim de vez em quando? Que circunstâncias eu me equiparo ao comportamento dessa pessoa? Será que eu estou bem desenvolvido, bem maduro nesse aspecto? E aí um outro aspecto, é desenvolver a sabedoria e dizer o seguinte, pô, aquele cara ali é rabugento. Quais são os impactos que ele tem na relação dele, no trabalho ou na família? E aí, mais uma vez, lembre-se, não é julgar o outro, é você tirar o aprendizado para você, para o seu desenvolvimento, para que você eleve seu nível de alerta e saber o seguinte, caramba, se eu não trabalhar aqui o meu humor, eu vou ter os mesmos impactos que aquela pessoa que eu estou vendo agora na festa indiana está tendo nas relações familiares. Eu não quero isso para mim. Ou eu estou vendo que aquele cara que é o bobo na organização está tendo uma série de impactos negativos, não está subindo, não está crescendo, não está sendo promovido, não está sendo elogiado, não está pegando os melhores projetos. Então não é julgar, é trazer para si o aprendizado, estar atento ao entorno. E aí, mais uma vez, eleva o nível de alerta para você ficar, tem que trabalhar esse aspecto na minha vida, porque eu não quero ter aquele impacto negativo, então eu preciso estar atento. É óbvio que dentro de uma situação, muitas vezes você tem a oportunidade de contribuir com essa pessoa para tentar chamar ela para o eixo. Hoje estamos falando sobre humor, na semana passada falamos sobre esperança, e tem tantos outros itens e aspectos da vida a serem trabalhados. Então, em alguns momentos, você pode ter a oportunidade de chamar a pessoa a refletir sobre essa questão. Se você tiver essa oportunidade, faça um bom uso. Mas é importantíssimo que a gente aprenda a lidar com as pessoas que vivenciam esses extremos. Faz parte da nossa vida, faz parte da nossa evolução. E por último, o que o seu bom humor traz de positivo para as pessoas à sua volta. Então, a gente fez uma reflexão sobre um aspecto negativo de um humor desequilibrado, que tipos de impactos e aprendizados a gente pode ter, que tipo de reflexão a gente pode fazer para nós mesmos. E agora você avalia de forma positiva dos momentos que você estava com o seu humor aqui na zona de força, no ponto de equilíbrio. Como é que isso reverberou positivamente nas pessoas? Um clima que estava tenso ficou mais leve, as pessoas conseguiram dar uma risada, a solução saiu mais rápido, o desempenho melhorou, as pessoas ficaram mais felizes, foram embora agradecendo, que ficaram mais leves. Que tipo de impactos positivos você percebe naqueles momentos que você estava fazendo um uso equilibrado da força? Isso é importante, porque leva a gente a ter um maior entusiasmo para a gente fazer mais uso da força de uma forma equilibrada. Então você já sabe que algo dentro do seu ponto de equilíbrio tem um bom impacto positivo no ambiente que te circunda, então por que não fazer mais uso disso para potencializar esses impactos positivos? É uma escolha nossa. Naturalmente, por ser uma coisa inerente ao sujeito, você já vai fazer um uso dessas forças de caráter. Agora, a partir do momento que você tem um nível maior, uma maior consciência em relação a essa força e os seus impactos, você pode sim fazer um uso com mais frequência, de forma deliberada, para ter melhores resultados na sua vida. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje.
Na semana que vem nós teremos o último episódio dessa série falando sobre espiritualidade. Vai ser um episódio bem bacana e a gente conclui essa série para depois entrar em alguns episódios falando sobre intervenções com o uso de forças de caráter. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e fique com Deus.